7 anos atrás, Deus me deu um chamado muito longe da minha realidade. Eu era um garoto que estava vivendo de casa em casa no sofá de quem abria suas portas para mim. Com 17 anos, não tinha dinheiro nenhum e nos Estados Unidos você ainda não consegue trabalhar nessa idade. Eu não sabia pregar e eu tinha influência nenhuma. E nessa época eu nem falava português, eu não conhecia nenhum brasileiro. Eu era apenas um cara simples que amava a igreja e amava a palavra de Deus. Deus me chamou pro Brasil. E não só para ir e fazer parte de uma igreja. Não só para visitar. Não, ele me mostrava imagens onde eu estava pregando na frente de centenas e milhares de brasileiros, participando e ajudando a liderar um avivamento que ia se espalhar pelas nações. Em português, uma língua que nem falava. Mas eu confesso que o que mais me impressiona olhando para trás é que aquele menino de 17 anos, ao receber esse chamado longe da realidade, não duvidou. Não duvidou do chamado que Deus deu. Não duvidou daquilo que Deus poderia torná-lo. Porque Deus não chamou esse menino pelas suas capacitações. Ele não o chamou porque ele pregava bem. Ele não o chamou porque tinha finanças para apoiar o reino de Deus. Ele não o chamou porque tinha influência. Na verdade, ele o chamou justamente porque ele era ninguém. A palavra diz em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Esse menino não questionou como Deus ia fazer para levá-lo onde ele prometeu. Ele simplesmente disse: eis-me aqui, eu irei. E dia após dia buscava os direcionamentos, os ensinos e os passos que Deus tinha para ele, pois sabia que Deus já construiu um caminho para ele trilhar. E hoje esse menino está aqui para te dizer que Deus pegou um menino que não tinha influência nenhuma para agora influenciar milhões de pessoas. Deus pegou um menino que não tinha condições para apoiar o reino de Deus para agora ter uma escola que ensina inglês para cristãos. Deus pegou um menino que nunca pregou na sua vida para agora viajar pelo Brasil pregando sobre o avivamento e para liderar mais de 8.000 chamados. E Deus pegou um menino que nem sabia falar português para hoje estar falando contigo e te dizer: Deus te chamou. E Ele está à procura dos obreiros que participarão de uma grande colheita. Pois a colheita é grande, mas os obreiros são poucos. Muitos são chamados, mas poucos escolhem viver esse chamado. Se você se sente como aquele menino que tinha um chamado muito maior da sua realidade, eu quero te dizer que sim, você pode viver ele. E eu fui chamado para te ajudar. Então venha comigo que eu vou te ensinar como viver e cumprir esse chamado. E juntos iremos para as nações para fazer parte de uma grande colheita. Nunca se esqueça, as nações estão nos esperando.